Capítulo 97. O inimigo do meu inimigo ainda é enigmático pra caramba. O pânico começa a crescer dentro de mim. Desta vez não sei se vou conseguir levar a melhor sobre o ataque. Meu coração está batendo descontrolado. Tenho a sensação de que tem um elefante sentado bem em cima do meu peito. Minhas mãos tremem tanto que preciso apoiá-las sobre as coxas, num esforço desesperado para escondê-las da estriga e dos meus amigos. Respiro fundo algumas vezes, tento me acalmar, dizer a mim mesma que tudo vai ficar bem, que é ridículo ficar assim por causa de qualquer coisa. No entanto, se houver alguma coisa no mundo sobre a qual vale a pena ficar desse jeito, um inimigo ciente de um segredo capaz de me matar, me parece ser um bom lugar para começar. Especialmente se esse conhecimento já foi usado com êxito no passado. E se há uma coroa em algum lugar que pode dar a ele o poder de fazer um estrago ainda maior. Estou tentando me segurar, tentando evitar que as pessoas percebam a força do meu pânico. Mas eu acho que Hudson percebe, ou talvez ele reconheça os sintomas. Depois de passar tanto tempo na minha cabeça, porque ele se aproxima até que a parte externa da sua coxa encoste na parte externa da minha. É bem distante da sensação de grama sobre os meus pés e do sol no meu rosto, mas ele me dá a sensação de segurança e calor de que preciso. Solto o ar num sopro longo e vagaroso, concentrando-me em sentir a perna de Hudson encostada na minha, firme, forte. Respiro fundo outra vez e solto o ar devagar, constante e inabalável. Respiro fundo mais uma vez. Solto o ar mais uma vez. Bem, ele faz com que eu me sinta bem. Está tudo bem? Pergunta Hudson por entre os dentes e confirmo com um aceno de cabeça, mesmo que não seja exatamente verdade. Tudo bem é algo que está bem longe daquilo que estou sentindo, mas é melhor do que totalmente em pânico. É o que temos para hoje. Ergo os olhos e percebo que a estriga está me encarando, como se eu fosse um inseto sob um microscópio. Será que ela nunca viu um ataque de pânico antes? É o que me pergunto. Ou por que está catalogando as minhas fraquezas, tentando entender onde e como me atingir. Detesto o fato de pensar desse jeito agora. Detesto olhar para todo mundo, até mesmo as pessoas a quem fomos forçados a pedir ajuda, como adversários que podem ou não querer nos destruir a qualquer momento. É um jeito horrível de viver, um jeito horrível de pensar. Mas considerando que a alternativa é nem estar vivo, o dilema é real. Os outros devem perceber a mesma coisa, porque Flint entra em ação. E ação, nesse caso, significa abrir seu sorriso mais encantador. Sei que você disse que estava à nossa espera, mas isso significa que sabe por que estamos aqui? Com certa relutância, ela vira o rosto na direção dele, e em seguida o encara até que o sorriso que Flint abriu murche e ele desvia os olhos. É só então que ela se permite sorrir um pouco e dizer: há uma quantidade enorme de razões pelas quais vocês podem estar aqui. Meu chá de ervas, uma poção do amor particularmente potente. Ela examina as unhas pintadas de lilás. Ou o Ithilien. Meu corpo inteiro fica paralisado quando ela profere essa última palavra, como se houvesse alguma coisa no jeito de pronunciar a palavra. Uma reverência que faz com que o lugar lhe pareça bem especial, como se ela tivesse ajudado a construí-lo, quem sabe. De qualquer maneira, é óbvio que ela está bancando a inocente. Só queria saber o que ela consegue com isso, além de uma plateia encantada por suas histórias. Por outro lado, talvez isso seja a única coisa que ela precise. Se ela vive sozinha neste lugar há muito tempo, como mencionou, então talvez tudo o que queira seja alguém com quem conversar. E quem sabe, nos colocar para adivinhar, garanta que a visita do nosso grupo se prolongue. Mas a paciência de Hudson obviamente já se esgotou. Em vez de jogar o jogo dela, ele pergunta sem fazer qualquer cerimônia: pode nos ajudar a sair daquela prisão ou não? Sair? Ela pergunta com as sobrancelhas erguidas. Vocês estão planejando fazer alguma coisa que vai colocá-los dentro da prisão? E se for o caso, por quê? Há uma ordem de prisão para o meu consorte, explico. Ele irritou Cyrus e... é o bastante. Ninguém gosta mais de brincar com seus súditos do que o rei dos vampiros. Ela faz um gesto negativo com a cabeça.
Que homenzinho ridículo. Eu estava pensando que ele era um homenzinho horrível, diz Macy, mas ridículo também serve para descrevê-lo. A Estriga ri. Gostei de você, diz ela à minha prima, que retribui o sorriso. Gostei de você também e adorei seu cabelo. Isso provoca ainda mais risada na Estriga, agitando seus cabelos. É divertido, não é? Ela volta a olhar para nós. O conselho que tenho para vocês é: fiquem fora da prisão. Façam todo o necessário para não serem mandados para lá, mesmo que isso signifique fugir da ordem de prisão. Porque, uma vez lá dentro, o problema não é simplesmente a dificuldade para sair. Na maior parte dos casos, você perde a vontade de sair de lá. Como assim? Quem perde o desejo de sair de uma prisão? Indaga Luca. Digamos que é um lugar bastante singular. O lugar foi projetado de uma maneira terrivelmente inteligente. A Estriga sorri. Isso significa que você tem um cartão de saída livre da prisão igualmente inteligente para oferecer? Pergunta Flint, cheio de esperança. A Estriga estala a língua. Nada é de graça nesse mundo, dragão. Especialmente quando as coisas têm valor. Ela se levanta e, a princípio, tenho a impressão de que vai nos mandar embora da casa. Supondo que chegássemos a um acordo, quantas pessoas precisariam de uma passagem, digamos, para sair do Ephirian? Dou uma tossida. Precisaríamos de 3. A Estriga aperta os olhos. Isso seria muito caro, meu bem. Tem certeza de que deseja pagar o preço de um pedido como este? Chegou a hora, a pergunta que eu sabia que viria, aquela que eu temia. Mesmo assim, fico surpresa com a rapidez da minha resposta. Sim. Ficamos olhando nos olhos uma da outra, e eu percebo que ela está ponderando as próximas palavras com bastante cuidado. Muito bem, Grace. Vou garantir que 3 pessoas saiam do Ephirian com segurança em troca de um favor. Algum dia vou lhe pedir uma coisa e você não vai poder recusar. Você concorda? Não. Todos os meus amigos gritam de uma só vez. Bem, todos, exceto Hudson, que responde. De jeito nenhum, porra. Mas a pergunta é simples. Estou disposta a trocar o meu futuro pelos dos meus amigos, da minha família e pela sobrevivência do próprio círculo? Por Hudson e Jackson? Sim, respondo. E ela começa a abrir um sorriso. Com várias condições. Você não está em posição de negociar, Grace. Tais palavras são verbalizadas com uma tranquilidade deliberada. E é assim que percebo que tenho algo que ela quer, e muito. Assim, talvez eu esteja sim em posição em que possa negociar. Dou de ombros e concluo. Bem, você tem todo o direito de recusar minha oferta, e nós podemos sair por aquela porta e tentar encontrar outra maneira. Os olhos dela se estreitam quando ela me encara antes de finalmente dizer. Muito bem, quais são as suas condições? Não vou fazer nada que prejudique os meus amigos, minha família ou alguém da porra do planeta inteiro, direta ou indiretamente. As suas condições estão todas descritas nessas palavras exatamente? Ela pergunta e repassa o que disse várias vezes na cabeça. Será que deixei alguma brecha que essa bruxa pode explorar? Não consigo pensar em nada. Faço um gesto afirmativo com a cabeça. Essas são exatamente as minhas condições. Aceito. Responde ela e se dirige à cesta de flores colhidas, hoje de manhã, antes de chegarmos. Ela organiza as flores durante uns segundos, e conforme as move de um lado para o outro, elas liberam uma fragrância deliciosa no quarto. Não faço ideia do que ela possa estar procurando, nem por que está fazendo isso agora. Mas quando ela se vira para trás, está com os braços cheios de flores com pétalas de um laranja forte, agrupadas em caules longos e verdes. Essa é a única coisa que consigo imaginar que pode livrar vocês da prisão, ela diz. Mas ela exige um preço alto. Em seguida, a Estriga sai da sala. Será se isso foi um convite para pagá-la? Pergunta Macy, revirando os bolsos, porque acho que só tem uns $20 aqui. Acho que não é desse tipo de pagamento que ela está falando, diz Hudson. Então, simplesmente ficamos aqui e esperamos que o melhor aconteça? Pergunto. Ou vamos atrás dela? Atrás de quem? Pergunta a Estriga quando entra por uma porta totalmente diferente, que está em uma direção totalmente diferente daquela por onde a bruxa saiu da sala. Você, digo deixando o óbvio de lado. Ela pisca aqueles olhos super azuis enquanto me encara.
Mas já estou aqui, Gracie. Meu bem, por que está à minha procura? Não sei como devo responder a isso. Então, simplesmente sorrio e faço que sim com a cabeça. Tem razão. Os caules das flores foram cortados e elas estão em uma pequena tigela com água. Preparei estas para você. Ela me diz estendendo a tigela para mim. Obrigada. Respondo, embora não saiba por que está me entregando um monte de flores podadas, especialmente no meio de uma conversa. Mas quando me debruço para cheirar aquelas flores de aroma agradável, ela me impede com uma mão firme no ombro. Eu não faria isso se fosse você. Fico paralisada. Se há uma coisa que aprendi depois que passei a viver neste mundo paranormal, é que quando uma criatura poderosa lhe diz para não fazer alguma coisa, especialmente com esse tom de voz, você não faz. Tudo bem, respondo erguendo a cabeça. Isso é erva de borboleta, ela me diz. A única planta no mundo na qual as borboletas monarcas põem seus ovos. Ela é bonita e tem um cheiro maravilhoso, mas é muito, muito tóxica. Ah, bem, obrigada pelo presente, eu acho. Digo a ela segurando a tigela o mais longe de mim que consigo, sem parecer grosseira. Ela solta um suspiro longo. Não é um presente, meu bem. É o seu. Como foi mesmo que você o chamou? Ela pergunta para Flint. O seu cartão de saída da prisão? Você só precisa morrer para conseguir usá-lo. Capítulo 98. A esperança floresce eternamente. Deposito as flores sobre a mesa mais próxima. Já quase morri tantas vezes que não preciso de uma flor para me ajudar no processo. A estriga simplesmente sorri para mim de um jeito indulgente, embora continue me observando de um jeito que não se encaixa muito bem em toda a impressão de meiguice e doçura da natureza mais pura que ela está se esforçando para mostrar. Você não vai morrer se tocá-las, Gracie, só se as comer, ela me diz. Deixe eu ver se entendi direito, diz Luca. Só porque quero que todo mundo esteja na mesma frequência. Meus amigos dizem que não querem ir para a prisão e com certeza não querem ficar lá por crimes que não cometeram. E a sua sugestão é o suicídio? Ele parece tão horrorizado quanto o som da própria voz. O quê? É claro que não. O suicídio não ajuda ninguém, meu jovem. Ela solta um longo suspiro enquanto pega uma das flores cortadas e usa o dedo indicador de uma mão para girá-lo na palma da outra. Essa é a minha erva de borboleta especialmente preparada. Tem a maioria das propriedades desta espécie de planta de seiva leitosa, incluindo as toxinas que causam de tudo, desde inchaços até alucinações e morte. Que divertido, comenta Flint, obviamente enojado com a situação, mas ela o ignora, com um toque adicional que eu mesma acrescentei. O que exatamente é esse toque adicional? Questiona Hudson, e eu que pensei que ele estava com uma expressão cética antes. Neste momento, parece que se a estriga lhe disser que hoje é segunda-feira, ele vai acusá-la de estar mentindo, embora realmente seja segunda-feira. É só um toque de engenharia genética mágica que faço em algumas das minhas flores. É um dos meus hobbies. Torná-las menos perigosas? Pergunta Macy, e até mesmo ela parece bem cautelosa. Ou mais perigosas? Os dentes da estriga batem quando ela sorri. O que acha, meu bem? Esse último comentário é emendado na frase como se ela tivesse de lembrar de colocá-lo ali. Acho que é melhor não levarmos essas flores, responde Macy. Isso, como sempre, fica a critério de vocês. Ela volta deslizando pelo chão até a sua poltrona. Mas elas vão resolver o seu problema. Quando nos matarem? Hudson pergunta seco. Já passei por isso uma vez, não estou a fim de repetir a dose. Fazendo com que vocês pareçam mortos por tempo bastante para quebrar o domínio da prisão sobre vocês. E os guardas os levarão para fora. Essa é uma forma educada de dizer que eles vão nos enterrar vivos? Pergunto. Só de pensar nisso já começo a suar frio. Ninguém naquela prisão é enterrado quando morre, responde ela com a voz meiga. Que bobagem! Isso está ficando cada vez mais esquisito. Então, está dizendo que nós temos que comer as flores sabendo que elas são venenosas e vão nos matar? Começo a recitar, mas paro quando ela balança a cabeça de maneira insistente.
Vão fazer com que vocês pareçam mortos, enfatiza ela. É totalmente diferente. Ah, certo. Desculpe. Elas vão dar a impressão de que estamos mortos, e então, por alguma razão que não conhecemos, os guardas vão nos levar para fora dos muros da prisão e não vão nos enterrar. E aí nós podemos simplesmente fugir. Ela sorri. Exatamente. Parece fácil, não? Parece uma versão mágica e pós-moderna de Romeu e Julieta, responde Flint, e acho que sabemos o que aconteceu com eles. Não cheguei a ler isso, diz ela, mas seu tom de voz fica 10 graus mais frio do que estava antes. Ah, claro. Vou lhe dar um spoiler, então. Rebate Flint. Os dois morrem no fim, de verdade. Agora é a vez de Flint ser examinado como se fosse um inseto, mas não um inseto qualquer. Ela o encara como se ele fosse uma barata gigante que anda pelo carpete, enquanto está descalça, logo antes de olhar para mim outra vez. Só para ser bem clara, vocês são livres para ir embora quando quiserem. Foram vocês que vieram aqui me pedir ajuda, e não o contrário. Claro, você tem razão, replico, porque tem mesmo. E também porque alguma coisa me diz que essa bruxa não é do tipo que fica brava. Ela costuma dar o troco, da pior maneira possível. Viemos até aqui para pedir ajuda e agradecemos por tudo que fez por nós. Pego outra vez a tigela com as flores, fazendo o possível para não derramar água sobre as beiradas. Se acha que essas flores são a solução, então vamos ficar com elas caso nos prendam. Hudson me encara com um olhar que diz nem morto, mas o ignoro. Ele pode fingir que temos algum controle sobre o que vai acontecer conosco. Mas a verdade é que não temos, pelo menos por enquanto. Se essas flores letais puderem nos dar alguma espécie de controle, então acho que vale a pena tentar. Não é assim que as coisas funcionam, diz a estriga. Como é? Ela faz um gesto negativo com a cabeça. Aquele lugar é uma prisão, meu bem, e você não sabe quando nem se vai acabar lá. Se as flores morrerem antes de você ser presa, elas serão inúteis para você. Além disso, a prisão nunca vai deixar que vocês entrem com elas. Ah, é mesmo. Eu me sinto como uma criança quando olho para o laranja vivo das flores boiando na água. Então, o que devemos fazer? Você precisa colocar a mão no líquido, diz ela indicando especificamente a mim com um aceno de cabeça. A minha mão? Indago com uma boa dose de nervosismo. Há duas razões pelas quais não quero fazer o que ela pede. Uma é porque as flores são venenosas, e a segunda é porque ela chamou a coisa na qual eles estão flutuando de líquido, em vez de água. Provavelmente não sou a única que percebeu isso, porque Flint coloca a mão no meu braço para me impedir de obedecê-la. Que tipo de líquido é esse do qual estamos falando aqui, exatamente? A bruxa se limita a sorrir. Não é nada que vai machucá-la, Gracie. Desde que eu faço isso, oferece Hudson avançando para bloquear meu acesso à tigela. Nada disso, responde a estriga, e por baixo da doçura há apenas aço. E por que não? Pergunta ele. Porque eu estou dizendo, retruca ela com os olhos incendiando. E também porque este passo não vai funcionar com um vampiro. Hudson lhe mostra os dentes e não consigo deixar de conjecturar se tudo isso está prestes a ir por água abaixo, da pior maneira possível. Uma maneira que inclui tirar Hudson daqui em um daqueles sacos para transportar cadáveres, depois que ela o enfiar em um forno de pizza. Eu vou fazer isso, aviso a ela, contornando Hudson. Gracie. Hudson me encara com um olhar de advertência, mas o ignoro. É claro que sei que isso é uma má ideia, mas más ideias são o que restam depois que esgotamos todas as boas. Seria isso um último recurso? Com toda certeza. Não vou nem discuti-lo. Todavia, se formos presos e jogados em uma prisão inescapável, com uma maldição impossível de ser quebrada, então acho que já estamos fodidos de qualquer maneira. Assim, com opções que são basicamente A. Morrer rapidamente, B. Morrer devagar, ou C. Talvez ter uma oportunidade de cair fora de lá com a ajuda dessas flores. Então, eu escolho a opção D. Mas alguma coisa me diz que Cyrus não vai deixar que isso aconteça. Assim, o que nos resta é a opção C. Sem esperar por mais alguma objeção, ou que Hudson tente me impedir, mergulho a mão na tigela com as flores e o líquido. Romeu e Julieta, lá vou eu.